Olá, meu nome é Cecília dos Reis Santos, eu sou aluna do Colégio Interativo Londrina e o meu projeto é a criação de um protocolo de avaliação de síndrome de burnout em professores da rede pública e privada. A síndrome de burnout ela está relacionada com estresse e cansaço, e essa síndrome dificulta o indivíduo de exercer suas funções do cotidiano. Ela, no contexto da docência, ela pode vir mais agravante por conta que o docente já tem muitas demandas de trabalhos a mais em cima dele, como, por exemplo, sua relação emocional com seus alunos. Pensando nisso, eu me questionei, como criar um protocolo de avaliação que possa ser utilizado pelos próprios agentes escolares para medir essa síndrome? Eu me questionei sobre isso por quê? Porque a síndrome de burnout é um fato, e todo professor pode acabar desenvolvendo ela em qualquer momento. E a escola ela pode ser um lugar que utiliza ações que possam prevenir que essa síndrome não aconteça. Não é o objetivo da escola, mas a escola precisa olhar para o seu professor e se preocupar com a saúde mental dele. Pensando nisso, acredita-se que, como hipótese, a partir de buscas por meio da literatura, nós podemos identificar como medir esses níveis de síndrome de burnout e como criar um protocolo de avaliação que seja compatível com a realidade escolar. Pensando nisso, o objetivo geral desse projeto é criar um protocolo de avaliação de síndrome de burnout que possa ser utilizado pelos próprios agentes escolares para avaliar esses níveis de síndrome de burnout. E os objetivos específicos desse projeto são recuperar artigos científicos por meio da consulta de bases de dados online, avaliar instrumentos que já foram utilizados para medir síndrome de burnout em professores e analisar a rotina desse professor para verificar como que um protocolo pode ser aplicado e desenvolvido. Pensando nisso, para cumprir os objetivos prestados, o projeto foi dividido em 5 etapas de pesquisa. A primeira delas foi a definição de descritores de busca e fontes de informações. Primeiramente, então, foi definido os descritores de busca, os critérios de inclusão e exclusão e fontes de informações. Para a recuperação desses arquivos, foi feita 3 etapas de seleção. A segunda etapa desse projeto foi a avaliação de instrumentos que são disponíveis já na literatura. Então, foi feita uma tabela, ou seja, uma sistematização desses dados dos artigos que foram recuperados na etapa 1. A terceira etapa desse projeto foi a caracterização da rotina do professor. Foi necessário fazer essa caracterização porque, para a gente criar um protocolo que avalia essa síndrome em professores, a gente precisa entender o contexto em que eles vivem. Então, essa caracterização foi feita em 2 partes diferentes: uma busca livre na internet e um formulário de levantamento de dados com professores, tanto da rede pública e rede privada. Esse formulário tinha 21 perguntas, 19 abertas e 2 fechadas, e foi aplicado com 46 professores diferentes. A quarta etapa desse projeto foi a estruturação do protocolo de avaliação de síndrome de burnout. Nós vimos que, para você avaliar a síndrome de burnout, não é somente você pegar um instrumento, aplicá-lo que você já vai ter o diagnóstico. É um processo mais complicado. Então, de acordo com o Trigo 2010, nós observamos que a avaliação de síndrome de burnout deveria passar por 3 partes diferentes. A primeira delas, uma observação, a segunda, uma entrevista, e a terceira, uma aplicação de um instrumento. A quinta etapa do projeto foi a criação desse protocolo e uma aplicação piloto desse projeto. Porém, o projeto ainda está em desenvolvimento e essa etapa 5 ainda está em andamento. Agora, partindo para os resultados, em relação à etapa 1, foi recuperada 9 fontes de informações. Em relação à etapa 2 do projeto, nós avaliamos que o instrumento MBI foi selecionado para ser um instrumento adaptado que será utilizado como a terceira parte da avaliação de síndrome de burnout, por ser o mais utilizado na literatura e que mais condiz para cumprir nossos objetivos prestados. Em relação à caracterização da rotina do professor, em relação à primeira parte, no caso a busca livre, nós conseguimos caracterizar 5 categorias. A primeira delas, a preparação de aulas, a segunda, a aplicação dessas aulas, a terceira, a produção e correção de provas, a quarta, a produção e correção de atividades que não são provas, e a quinta, o envolvimento socioemocional do professor. Em relação à segunda parte da caracterização da rotina do professor, ou seja, o formulário, nós recebemos vários resultados pertinentes, porém 2 chamaram muita atenção. Esses resultados refletem que, mesmo o professor já tendo uma carga horária muito grande e muitas demandas sobre ele, ele ainda se preocupa com a saúde mental do seu aluno. Esses resultados também refletem que, de acordo com o Journal of Work 2010, você ter uma carga horária maior que 40 horas semanais pode ser prejudicial à sua saúde e pode acabar causando muito estresse e cansaço, e pode acabar desencadeando ou não uma síndrome de burnout. Em relação à estruturação do protocolo, nós avaliamos que a observação que Trigo 2010 diz deveria ser uma observação guiada para um gestor da escola, quando for na aula do professor observar, ter um guia do que ele precisa observar e não perder sinais importantes que precisam ser analisados. Em relação à entrevista, nós avaliamos que a entrevista deveria ser uma entrevista estruturada para o gestor escolar ter exatamente as perguntas que devem ser questionadas, mas que ao mesmo tempo o professor se sinta confortável em participar da entrevista. E o instrumento MBI foi selecionado, como eu disse anteriormente, para passar por uma adaptação. Os resultados encontrados, eles refletem que existem diversos instrumentos que podem avaliar essa síndrome de burnout em professores, porém a maioria não é flexibilizada em redes de ensino para aplicarem, e sim para psicólogos somente. Isso realça ainda mais a importância da criação de um protocolo para redes de ensino públicas e privadas.